Obrigado, deputada Fatinha. Seria bom apagar a lâmpada verde aqui, senão já parece que já estou sendo alertado sobre o tempo, querida presidenta. Eu quero, antes de iniciar, registrar que está presente entre nós o vereador João César Mato Grosso, aqui nas galerias da Alerj, vereador do município de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Portanto, fazer o registro e uma saudação a esse parlamentar que nos visita na tarde de hoje. Senhora presidenta, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, ainda presentes nas galerias, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui da casa. Hoje, eu queria fazer uma intervenção abordando duas questões do campo da educação. A primeira delas, registrar a importância histórica da sessão realizada hoje à tarde da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, em que foi admitida, em que se aprovou naquela comissão a PEC 47, ou seja, a proposta de emenda à Constituição do Estado, que inscreve como preceito constitucional na Carta Magna Estadual o repasse do orçamento das universidades estaduais, o ERJ, o ENF e o ESO, na forma de duodécimos mensais. Parece, sem dúvida, que é um momento histórico, porque com isso, progressivamente, as universidades tenderão a confirmar outro preceito, este já inscrito na Constituição, que é o preceito da autonomia universitária. Ocorre que não há autonomia universitária se as universidades não são autônomas para fazerem a sua gestão administrativa e financeira. Por isso que o duodécimo é um avanço num duplo sentido. É um avanço em si mesmo, como novo dispositivo constitucional, mas é também um avanço porque ele confirma, referenda, ratifica um outro preceito já inscrito, que é o preceito da autonomia universitária. Porém, na forma com que a PEC foi aprovada e foi produto de um consenso, de uma interlocução das várias bancadas, da base do governo e da oposição, ele será praticado gradualmente em 3 anos. Ou seja, no primeiro ano, 2018, se assim for aprovada a PEC, ela não foi aprovada aqui em plenário ainda, mas se for assim aprovada e vier a ser promulgada pelo Parlamento Estadual, o duodécimo será praticado no primeiro ano de 2018, a base de, no mínimo, 33% do orçamento programado de cada uma dessas universidades. No ano seguinte, uma segunda parcela de 33%, portanto, 1/3 no mínimo, 2/3 no mínimo no segundo ano, até chegar no terceiro ano, que é 2020, em que todo o orçamento será repassado duodecimalmente às universidades estaduais. Por isso, a autonomia propriamente dita, plena, completa, só se dará daqui a 3 anos. Mas é avanço, não há dúvida que é avanço, a despeito do fato de que as universidades seguirão enfrentando dificuldades para honrar as suas folhas, porque o repasse de 1/3 do duodécimo, do orçamento, como duodécimo, não servirá por si só para honrar a folha. Trabalho com o exemplo da UERJ. Em ordem de grandeza, um orçamento de 1,2 bilhão de reais, 1/3 disso são 400 milhões. Se eu divido 400 milhões por 12, eu chego a um valor de 33 milhões e uns quebrados por mês, sendo que a folha mensal da UERJ gira em torno, deputado Jânio Mendes, de cerca de 75 milhões. Então, nós sabemos que não é panaceia e que não vai resolver de imediato os problemas que as universidades enfrentam, mas é
já é muito, porque garante o 12º e garante o repasse. Garante o repasse porque as universidades têm ficado muito tempo sem repasse. Meses, mais de ano, 18 meses, sem repasse algum de custeio e com repasses muito rarefeitos e atrasados, recorrentemente atrasados para pagamento da folha. Por isso, considero que é um avanço. Acho que pautas como esta, do 12º para as universidades, pautas como a de ontem, que tenderá a ser confirmada amanhã, como a gratuidade no bilhete intermunicipal para estudantes das redes federal e municipais, pautas como a de ontem, quando conseguimos barrar um dispositivo que ofendia a isonomia salarial na UERJ, que concedia a cerca de 30 profissionais, por melhores que sejam, e por mais necessários que sejam, e são bons e são necessários, mas não podem sozinho ter um aumento, uma melhoria remuneratória de 185%, enquanto o conjunto dos servidores da UERJ não tem sequer salários mensais garantidos. Então, são agendas como esta que ajudam a Assembleia Legislativa, num ano particularmente difícil, num ano dificílimo, a fazer o que eu chamo de uma certa reconciliação com a sociedade fluminense, com o povo fluminense. Nós que ficamos aqui engradeados por 4 meses, talvez, acho que são essas agendas, essas pautas que nos permitem criar um outro tipo de relação com a população fluminense. E o segundo tema da educação foi hoje a audiência pública da Comissão de Educação, como prevista na Lei de Responsabilidade Educacional do nosso Estado, uma audiência de balanço do ano de 2017. Do meu ponto de vista, da minha perspectiva, é um balanço muito crítico. Problemas seguem, problemas importantes seguem, apesar de muitas discussões, muitas audiências, muitas tratativas feitas aqui na Assembleia, como, por exemplo, o enquadramento dos profissionais da educação, conforme prevê o plano de cargos, adiado permanentemente, embora tenha sido pactuado para ser feito parceladamente ao longo de 24 meses, mas isso não começou a acontecer. A descentralização da perícia médica não aconteceu a contento ainda, havia um compromisso de 4 novos postos de perícia, até agora só 2 foram colocados em funcionamento. Questões relacionadas ao tratamento dado aos professores, como, por exemplo, são incitados, são instados a se converterem em professores de outras áreas de maneira compulsória, problemas de lotação de professores, que nem sempre garantem o princípio, pactuado também aqui nas tratativas, de uma matrícula por escola, fechamento de escolas, o problema causado pelo secretário, quando anunciou de maneira intempestiva e sem prévia conversa com as instituições implicadas, quando anunciou o corte da subvenção do passe livre intermunicipal no meio do ano. Então, foi um balanço crítico, mas de qualquer maneira, foi um espaço de diálogo, um espaço para que a gente pudesse, mais uma vez, diante do secretário de Educação e de sua equipe, fazer um conjunto de ponderações, um conjunto de sugestões e demarcar uma posição da Comissão de Educação em relação à política educacional do Estado. Portanto, seja a questão dos 12º para as universidades, aprovada hoje na Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, seja a audiência pública na Comissão de Educação, eu acho que tivemos um esforço importante hoje da Assembleia Legislativa, colocando no centro do debate a questão da educação. Lembrando que na questão do passe, havia preocupações de representantes das instituições federais e dos estudantes, enquanto a lei não é sancionada e não for sancionada, como vai ser? É bom lembrar, deputado Diano Mendes, que há uma liminar em vigência, uma liminar que foi obtida pela Defensoria Pública do Estado. Portanto, por mais que se leve um tempo ainda, da segunda votação amanhã, programada para amanhã, até a sanção da lei, não haverá solução de continuidade, o ano letivo poderá começar, porque estará seguro ou pela lei votada por nós, ou pela liminar, que segue em vigência, não foi cassada, obtida pela Defensoria. Era isso, senhora presidenta, muito obrigado.